Não é fazer sacrifício, passar fome, passar sede, ter marca no corpo, ter tatuagem, ter marca de cravos. Tomé pensou que, no caso, seria a marca dos cravos, né? Como ele falou ali, se eu não ver a marca dos cravos e não meter a mão no seu lado, de modo nenhum eu crerei. O que o Senhor Jesus falou? Né? Outro homem de pouca fé, como ele falou para Pedro também, né? Agora que tu viste as marcas do cravo, e isso você vai crer, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Que irmãos, imaginem, irmão, hoje não fosse esperar ver o Senhor Jesus com nossos olhos carnal, para ver se era ele mesmo, ver as marcas do cravo, ver a marca da lança, ver essas coisas, ninguém ia ser crente. Porque o Senhor Jesus, quando ele ressuscitou e ele subiu para o céu, também ele levou as marcas com ele. Então o importante não é nós crer em cruz, ou em marca, ou em letra, ou em número. O importante é nós crer em Deus, em espírito e em verdade, que Deus está, irmãos, pode ver que está escrito ali em 12 de Atos dos Apóstolos, que a igreja orava a Deus continuamente por Pedro. Eles não estavam ali diante de uma cruz, diante de um altar, eles estavam ali numa casa, que era a casa de João Marcos, que era apóstolo de Pedro, orando a Deus com fervor, em contínua oração a Deus, e Deus mandou o anjo. Agora não pode ver a diferença. Os profetas de Baal estavam lá no monte, lá pularam de meio-dia de manhã até meio-dia, e Deus não mandou anjo, Deus não respondeu eles. Então é importante, irmão, é o espírito de oração que o irmão e que a irmã vai diante de Deus com sinceridade, com temor, com reverência, certo? Para orar a Deus. O Senhor Jesus falou para os discípulos, não podeis orar comigo pelo menos orar e vigiai, para que não entre em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Não adianta você ter sentimentos da carne, de emoção. O importante é você ter Deus no teu coração. Você está adorando a Deus dentro do teu coração. E também ligado com a tua mente. Porque quando fala vigiar, você fica atento. Você está orando em espírito, em verdade, mas também está atento para você não acabar fazendo igual as pessoas que vão adorar, igual as pessoas que adoram São Jorge. Ali está adorando o dragão, São Jorge e também o cavalo. Não é? Então, irmão, a gente tem que pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus que Ele nos guia para nós fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus e não ficar adorando figura de animais, de homem, de coisa, e Deus mesmo que ninguém não viu o corpo dele, você nem faz menção a ele. Igual o pessoal tem que sai de um lado para outro, sai lá do norte, vai para Aparecida do Norte, né? Lá em São Paulo, sai de outro lugar, vai aqui para Santa Rita. Isso é sacrifício de tolo. Deus está em todo lugar. Tanto faz se orar a Deus lá no alto do monte, como se orar a Deus dentro do teu quarto com a porta fechada. Se você estiver em comunhão com Deus, Deus vai ouvir tua oração, a mesma coisa. Como imagina, para Deus ouvir a oração, você vai lá no alto do monte, então você vai orar a Deus para uma pessoa enferma, você tem que pegar a cama dele, vai pôr a cama dele lá no alto do monte, e lá você ir orar a Deus, lá adorar a Deus, para repreender uma pessoa que está possesso, ou algum espírito de enfermidade. Não, não. Nós devemos orar ao Senhor Deus, tendo certeza que o Senhor está ouvindo a nossa oração pela fé no nome do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele adorava o Pai
em espírito e em verdade. Né? E foi isso que ele ensinou. Quando for orar a Deus, não faça aí como o gentil, que os de vãs repetição, mas orar com fé, entrar no seu quarto, fechar a porta e orar ao Pai em secreto. O Pai que vê você orando em secreto, depois ele te recompensará publicamente. É assim que o Senhor Jesus ensinou. Nós orar em reverência, em temor e em santidade, para que a nossa oração suba diante de Deus como o incenso. O incenso é a comparação da oração. Como o incenso normalmente ele sobe para o alto, assim também a nossa oração tem que ser levada ao alto, não ao monte, ou no monte, ao alto, a Deus, que habita no céu pela fé, mas pela fé ele habita também dentro do nosso coração. Né? Não vê no dia do Pentecostes ou dos apóstolos, e lá no monte para receber o Espírito Santo, não. Estava no templo de Jerusalém, certo? E ali que manifestou o Espírito Santo. Não é igual as pessoas, coitadas, que não têm entendimento, eles têm que ir lá no alto do monte, tem que ser mais aonde, fazer a capela lá no topo do monte, para não sei quem lá mais, para não sei quem. Não, irmão. O Senhor Deus, Ele ouve a nossa oração em qualquer lugar que nós estiver, desde que nós vamos com humildade, com reverência, invocar o nome de Deus em nome do Senhor Jesus. Porque ao mencionar o nome do Senhor Jesus, está escrito que o joelho se dobra nos céus e na terra e em qualquer lugar. Então é assim, nós vamos orar, ao mencionar, vamos buscar Deus em nome do Senhor Jesus, como Ele mesmo nos ensinou, nós dobramos o nosso joelho, porque será que nós somos melhores que o Senhor Jesus? Toda vez que a gente vê que o Senhor Jesus foi orar a Deus, Ele dobrou o joelho diante de Deus. Ele tornou irreverência. Elias também está escrito que Elias meteu a cabeça entre os joelhos, quer dizer, ele se dobrou diante de Deus, ele mostrou que ele estava em reverência diante de Deus. E é assim que o Senhor nos ensina, diversos pontos que a gente vê que o povo estava reverente, estava buscando a Deus, irmãos, eles humilharam diante do Senhor, para que em tudo o nome de Deus seja glorificado. Então, vamos procurar entender a vontade de Deus, vamos continuar servindo a Deus em espírito e em verdade, e ensinar os nossos filhos a orar a Deus nas horas que nós levantamos, nas horas da refeição, e também na hora que nós vamos deitar, e de madrugada, se o Senhor acordar nós para orar a Deus, boa hora é. Porém, irmão, não tem hora marcada para nós buscar o Senhor, que é aquela hora que o Senhor está na nossa vida, qualquer hora. Né? Irmãos, é tanto assim, que por causa do Oriente sabe que quando é guia aqui por exemplo, aqui no Brasil, lá no Japão é noite. Então não tem hora marcada. É tanta hora, lógico, que de madrugada é melhor que está tudo em silêncio, está tudo em paz. Você ora a Deus sem ninguém perturbar a sua comunhão ou a sua oração. Mas buscar o Senhor falou, buscai o Pai, e o profeta Jeremias falou assim, buscai a